Seja bem-vindo aqui nesse lugar, fica à vontade. Amém, querido. Está funcionando aqui direitinho? Tá. Amém, glória a Deus. Feliz de estar aqui de novo com os irmãos. Né? Foi uma semana bastante puxada, porque na semana passada estávamos em São Paulo, eu e o pastor Pedro, fazendo as nossas visitações, nossos cafés com Cristo. Essa semana nós tivemos um seminário de segunda a quinta, lá no Pastor Damásio. Como eu já estava aqui no Rio, eu falei, vou ficar por aqui mesmo. Né? Ontem teve um culto também. Eu preguei ontem, estou pregando hoje de manhã e de noite vou pregar de novo. Né? Sou um marceneiro, estou pregando direto. Né? Glória a Jesus por isso. Estava falando com o pastor, olha o nome, né? Deixa eu botar aqui no silencioso, irmão, que se tocar, vou passar vergonha, quero passar vergonha não. Né? Eu mostrei para ele, né, o nome do motorista, era João do Espírito Santo. Eu falei, quem me trouxe aqui foi o Espírito Santo mesmo, né? O Uber que me trouxe. Mas amém, glória a Jesus. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está lá em Atos, no capítulo 26. Atos, capítulo 26, irmãos. Uma mensagem que o Senhor tem tocado, né, no meu coração. Eu vou ler muitos textos aqui hoje, então você acompanhe. Abra mesmo a sua Bíblia, se é Bíblia de papel. Acesse mesmo o seu celular, se está com um aplicativo. Mas abra comigo lá em Atos 26, a partir do verso 15. Atos 26, verso 15. Diz assim: então eu perguntei, quem és tu? Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por essa palavra, por dessa manhã, Pai, que o Senhor nos tem dado, Senhor, mais um dia em que nós acordamos, respiramos, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, que nesta manhã a sua presença aqui nesse lugar se faça manifesta, Senhor, que a sua palavra vá e produza o resultado pela qual ela foi enviada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Quantos aqui se identificam com essa passagem? Porque veja bem, todos nós já tivemos um encontro com Deus. Todos nós já tivemos uma experiência onde eu me rendi ao Senhor. E aqui ele está dizendo, olha, eu separei você, firma os teus pés, porque eu te constituí ministro e testemunha. Lembra que Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, que ele fala para os discípulos, vós sois as minhas testemunhas. O que é testemunhar? É só ser mártir? Não, é você, através da sua vida, refletir o Deus a qual você serve. E aí ele diz, tanto das coisas que me viste, como das quais pelas que te aparecerei ainda. Pelas quais te aparecerei ainda, perdão. Para quê que Deus levantou ele ministro? E eu, mais uma vez, se coloca nessa posição, porque Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vai falar também em Filipenses 4:9, aquilo que aprendestes e vistes e ouvistes em mim, isto também fazei. Então ele está dizendo, olha, eu sou o exemplo, olha para mim e siga o meu exemplo. E ele diz, te coloquei como testemunha, verso 17, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, com qual objetivo? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz,
e da potestade de Satanás para Deus, com o propósito final, quando Jesus voltar, né? Aliás, né? Receba a remissão dos pecados, isso está acontecendo hoje, né? Mas no futuro, receba a herança entre os quais foram santificados. E aí eu quero dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele vai contar a história dele, e muitas das vezes essa história dele se reflete na nossa vida. Porque ele não nasceu num berço cristão. E mesmo se nascesse num berço cristão, o máximo que ele nasceu foi num berço judaico, que tem muitos princípios judaicos. Ali, claro, né? Judaico, princípios judaicos. Mas esses princípios judaicos estão na nossa Bíblia. A Torá, os 10 mandamentos. E eu quero que você abra comigo em Filipenses, no capítulo 3. Ele vai contar o testemunho dele. O testemunho do apóstolo Paulo. Olha o que ele vai falar aqui em Filipenses, no capítulo 3. A partir do verso 4. Depois salva esses textos. Apesar de que a mensagem já está sendo gravada, né? Depois você vê lá. Né? Olha só. Filipenses 3, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ó! Mas lembra que ele falou? Se alguém pode confiar na carne, então eu muito mais, porque eu tenho todo um currículo de um grande homem de Deus. Se fosse no dia de hoje, eu ia dizer, se alguém pode confiar na carne, eu muito mais, porque eu sou filho de um pastor, porque eu sou teólogo, porque eu sou bacharel, porque eu tenho uma igreja com 3.000 membros. Se alguém pode confiar na carne, quanto à lei, irrepreensível. Ninguém pode me acusar de escândalo. Eu não dou escândalo. Eu não faço escândalo. Eu não dou motivo de pedra de tropeço. E aí ele fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu era um religioso. Eu achava que estava agradando a Deus. Eu achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas na realidade eu estava vivendo uma vida religiosa. E isso ele fala em Romanos capítulo 7, quando ele vai contar o testemunho dele como fariseu, aquele texto que todo crente gosta de usar, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, e o que eu quero fazer, isso eu não faço. Maldito homem, miserável homem que sou, quem pode me livrará o corpo desta morte? Dessa lei do pecado e da morte? Ele tinha uma lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? Ele não queria fazer e fazia. E o que ele queria fazer, ele não fazia. E aí ele fala no capítulo 8, que o texto continua, né? Que a pessoa para ali no capítulo 7, como se ele mudasse de assunto. Só que ele não muda de assunto, por isso que ele fala, portanto, ou seja, dando continuidade ao que eu acabei de falar, né? Nenhuma condenação há, né, para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida me livrou desta lei do pecado e da morte. O Espírito de vida me livrou dessa minha religiosidade, quando eu vivia como fariseu. Eu agora não ando mais na carne. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Não, agora eu ando no Espírito e eu faço a vontade de Deus.
Porque agora eu não tenho mais apenas uma letra, agora eu tenho Cristo dentro de mim. A sublimidade de conhecer a Cristo, tudo que é carnal, títulos, números, bens, conhecimento bíblico, no sentido de letra, isso para mim é nada. Eu considero tudo isso como perda para conhecer a Cristo. O meu papo é conhecer Cristo, por isso que ele falou, a letra mata, mas o Espírito é o que dá vida. Nós não apenas lemos a palavra, mas nós transformamos a palavra como se fosse nós uma carta escrita pelo Espírito. Então ele sabia que ele vivia assim como religioso. E ele fala, eu vivia como irrepreensível. Ninguém pode me acusar de nada. É aquela pessoa que vai todo domingo para a igreja, é aquela pessoa que carrega a Bíblia debaixo do braço, que na hora da adoração está lá chorando, mas o interior dela não é transformado. Não existe uma transformação real na vida dela. Os pecados estão lá, o ódio está lá, a falta de perdão está lá, a falta de compromisso está lá. Mas por fora, não tem nada que falar dela. Por fora está lindo, mas por dentro, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E olha o que ele vai falar aqui, agora se abra lá em Gálatas capítulo 1. Porque eu estou contando a história de um homem que Deus separou ele para ser testemunha. Deus separou Paulo para testemunhar Cristo. Amém? Gálatas 1? Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz assim: quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, sem impedimento, não consultei carne e sangue. Aí é uma questão da revelação que ele recebeu direto de Deus, né? As revelações que não foi de carne nem sangue. Mas eu quero focar na questão aqui que ele diz assim, olha, o Senhor me separou, o Senhor me escolheu, não foi de agora, não foi em 2024, era desde o ventre. Ele tinha me escolhido para fazer o quê? O que diz o texto? Revelar Cristo a mim ou em mim? Em mim. Não é revelar Cristo a mim, é revelar Cristo em mim. O Cristo sendo manifesto através da minha vida. Ele sabia que Deus o separou, que Deus o escolheu para ser luz para os gentios, tirar as pessoas das trevas, do império das trevas, do engano. Mas antes que isso aconteça, era necessário que ele viesse a revelar o Cristo nele. Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós. Nós fomos escolhidos, separados por Deus, não é só para ser salvo, gente. Você foi escolhido para que você reflita Cristo. Que você seja a imagem daquele que o criou. Ele sabia muito bem para que ele veio. Tem crente que até hoje, se a gente perguntar, você sabe qual é o seu propósito? Ele não sabe dizer qual é o propósito dele aqui na terra. Irmão, o seu propósito é revelar Cristo. O que mais seria? O seu propósito está muito explícito na Bíblia. É ser luz, é ser sal. É tirar as pessoas do império das trevas. É dar bom testemunho. É ser uma testemunha. A pessoa não entendeu. Ela acha que o negócio é vir para frente, levantar a mão e vir para o culto que está tudo bem. Não está tudo bem. Cadê o seu papel de luz? Cadê o seu papel de Cristo revelado em você? As pessoas precisam ver Cristo em você.
Não é isso que Paulo fala em Gálatas 2:20? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você não vive mais, acabou. Você precisa entender que você, quando recebeu Jesus como Salvador, e você assinou um contrato de carregar a cruz, o que é cruz? É sentença de morte. Você morreu. Você morreu. Eu morri, não é isso? Batizado, mortos com Ele, no seu batismo. Você e eu, nós morremos. Nós não vivemos mais para nós. Todos os meus sonhos agora são levados para Deus. Eu tenho que agora sonhar os sonhos de Deus, fazer a vontade de Deus e não mais a minha vontade, porque você não vive mais para si. A partir do momento que a ficha cai, que você não vive mais para você, que você não é mais dono da sua vida, que você tem um Senhor, que é o que vai dirigir todos os seus passos, aí não tem depressão, não tem angústia, não tem ansiedade, não tem nada, porque você confia no Deus que você serve. Você vai dormir em paz. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você sabe que em paz deitarei e dormirei, porque só Ele é o seu refúgio, é a tua segurança. Você sabe que Ele vai te prover todas as coisas, o que comer, o que beber, o que vestir. Porque agora você não vive mais para você. Você agora não é mais dono do teu nariz. E tem gente que ainda fica chateado com Deus quando Deus toma a sua decisão. Quando, na verdade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu, eu tenho um chamado. Não é um chamado de ser missionário, de ser pastor, de ser apóstolo, não. É um chamado universal para toda a Assembleia de Cristo. Ser luz. Manifestar a glória. Revelar o Cristo. E isso não depende se você tem teologia ou não, porque isso ele chamava como refúgio. Isso depende de um caráter cristão, de quem ama ao Senhor. Desde o mais velho ao mais novo, todos devem buscar o Senhor incansavelmente. Quando nós entendemos para que nós estamos aqui, não apenas para assistir um culto, mas para você cultuar 24 horas por dia, porque você não vai à igreja, você é a igreja. Você não vai ao templo, você é o templo. Você não vai buscar o Espírito Santo, ele já está dentro de você. Você não está no Antigo Testamento, você já está na Nova Aliança. Onde você é o sacrifício, você é o templo, você é o cordeiro vivo. Ovelha, né? Levado ao matadouro todos os dias. É você, sou eu. Acabou. Eu agora não tenho mais vontades. Tiago é bem claro quando ele vai falar, olha, quando você fizer planos, não diga amanhã farei isso, amanhã farei aquilo, depois da manhã farei aquilo outro. Não! Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer. Se Deus quiser, amanhã farei isso ou aquilo. Se Deus quiser. Se Ele quiser. Se Ele quiser, vai acontecer isso. Se Ele quiser, sabe o que é isso? Eu não faço nada sem o aval de Deus. A minha vida não sou eu quem dirige. Os homens fazem planos. Eu posso fazer. Mas quem decide é o Senhor. E ponto final. Amém, glória a Jesus. Não estou aqui para servir a Ele mesmo. Eu não estou aqui para servir as minhas vontades, os meus desejos, os meus quereres. Porque eu não sou egocêntrico. Eu sou cristocêntrico. Eu amo a Cristo acima de todas as coisas. E aí eu quero continuar lendo um pouco do testemunho do apóstolo Paulo. Olha o que ele vai falar aqui. Em 2 Coríntios capítulo 11, estamos falando sobre ser testemunha. Vós sois as minhas testemunhas. 2 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 18. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 18. Ele vai dizer assim: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Ele está fazendo aqui tipo um deboche, tá? Ele está falando também, vocês estão pecando, vou pecar também. Não, ele está fazendo um deboche aqui. Você vai ver que ele está tipo que debochando, olha só. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize,
quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ou seja, eles estão dizendo, olha, Paulo, você não sabe a prova que eu estou passando, Paulo. Se você soubesse a prova que eu estou passando, Paulo, eu estou sendo esbofeteado, tem pessoas nos injuriando, tem gente nos perseguindo, tem pessoas falando mal de mim. Ai, Paulo, não dá, não tem como. Eu não vou no culto por causa disso, entendeu? É muita prova em casa. É muita prova. A minha filha, é o meu parente, é o meu marido. É a prova que eu tenho que fazer, eu tenho que estar estudando. Aí corta o de Deus, né? Aí a pessoa vai estudar para um concurso, o primeiro a perder é Deus, que a pessoa deixa de cultuar a Deus. Ela deixa de cultuar a Deus e quer que Deus abençoe. Né? Ele está falando isso. Ah, você está se gloriando nessas suas lutas? Um momentinho, deixa eu contar a minha luta para você também. E se é para se gloriar, deixa eu me gloriar também. Aí ele vai falar aqui, ó. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. Ele vai começar a contar. Ó, são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como de fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele vai contar, ó, o que ele passa na vida dele. Em trabalhos, cadê aqui? Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Sabe o que isso significa? Que na lei estará escrito que uma punição, um castigo, ele tem que receber no máximo 40 açoites. Aí o que os judeus fizeram muito malandramente? Eu vou te dar 39, e aí você volta aqui no dia seguinte para te dar mais 39. E assim foi 4 vezes. 39, 39, 39, 39. Aí na quinta vez, eles tiveram peninha dele, deram 40. E, né, com 40 tem que parar, né? É a lei. Ele recebeu 5 quarentenas menos uma. 5 quarentenas menos uma. Vamos lá. Fui 3 vezes fustigado com varas. Outra punição. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Imagina Paulo, né? As pessoas vão viajar. Ih, Paulo tá vindo aí. Nessa viagem eu não vou, não. Toda viagem que ele vai tem um naufrágio. Era ruim, né? 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de... Tá falhando aqui, ó. Alguém pode conseguir água para mim, por favor? Tá aqui já? Ô, glória. Tá aqui, ó. Garganta começa a secar. Vamos lá. Olha como é que melhorou, maravilha. Né? Em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome. O Paulo passou fome? Passou. Ah, não, essa fome aqui é jejum. Não é, você vai ver. Em fome e sede, em jejuns, agora é jejum. Tá? Muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Vocês estão reclamando porque você está com um probleminha em casa? Olha o que eu estou passando. Já fui preso, apedrejado, açoitado, recebi varada, naufrágio. E eu estou aqui. E ainda tem as minhas preocupações, que é o que mais me pesa. O que mais me pesa não é as provações que eu passo na carne. O que mais me pesa é a preocupação com as almas na igreja. É isso que pesava no coração dele. E aí eu vejo a pessoa trocando isso, colocando os problemas na vida acima das almas.
e do compromisso com o corpo de Cristo. Quando ele está dizendo, olha, o Senhor me chamou, eu sei por que o Senhor me chamou. Eu sei por que eu tenho que estar aqui. Eu sei por quê. E a minha vida agora eu dedico a isso. Eu tenho a plena convicção de que ninguém aqui passou pelo que o apóstolo Paulo passou. Uma unha do dedinho do pé. E por muito menos nós reclamamos. Por muito menos nós murmuramos. E Paulo está dizendo, vocês estão achando que vocês estão passando aí é o suficiente para ficar, eu estou passando por isso, passando por aquilo. Paulo está dizendo, eu estou passando muito mais. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de arrumar desculpas, achando que as provações não vêm na medida certa daquilo que você suporta. Porque Deus não deixa vir tentação acima do que nós possamos suportar. As pessoas não têm compromisso porque não quer, porque tem preguiça, porque desanima. O problema é a alma, não é a prova. A prova faz parte, vai ser parte até Jesus voltar. Se for olhar para a prova, aí, meu irmão, tu nunca vai ter compromisso com nada. Você tem que olhar para o propósito. Qual é o teu propósito que Deus colocou você aqui? É nisso que você tem que focar. Você tem que focar no teu chamado. Você tem que focar em ser luz. E Paulo sabia, olha, tudo que eu estou passando aqui não é nada. O que mais me pesa é essa preocupação que eu tenho com as pessoas que eu gerei na fé. É isso que move o meu coração. E é isso que tem que mover o seu coração. Ser luz. E ele vai falar aqui em 1 Coríntios capítulo 4. Você estava em 2º, né? Abra em 1 Coríntios capítulo 4. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 10. Olha como ele vai falar. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos. E vós, fortes. Vós, ilustres. E nós, vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede. E estamos nus. E recebemos bofetadas. E não temos pousada certa. Tanto é que ele vivia de aluguel. E nos fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos ou suportamos, somos blasfemados e rogamos, até o presente tempo chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoestando-vos como meus filhos amados. Você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, mas tinha pecado. Só tinha criança, só tinha menino na fé. Essas recomendações aqui, Paulo está escrevendo para uma igreja carnal. Ele está falando, olha, eu faço loucuras por amor de Cristo. Por vocês, ele está falando Corinto, por vocês, eu me faço fraco para que vocês sejam fortes. Eu me torno uma pessoa que fico louco para que vocês sejam sábios. Ou seja, eu não vivo mais para mim, a minha vida é por vocês. Eu vivo para vocês. E é exatamente isso que Jesus nos ensinou a fazer, amar o próximo como a si mesmo. E esse mandamento é o segundo semelhante ao primeiro. É semelhante ao primeiro. Por isso que Tiago fala, ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. São mandamentos quase que batendo um com o outro, tirando apenas a questão de que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas ao mesmo passo que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, Deus resolveu ser amado no próximo. Então não tenho como eu dizer que ama a Deus e não amo o irmão. Como é que eu me deixo furtar o direito do outro de ser amado por mim? Quando eu deixo de congregar, quando eu deixo de participar, quando eu deixo de interagir, quando eu deixo de ser luz. Porque quando você é luz, você está refletindo o amor de Cristo para as pessoas.
E se você priva isso da pessoa, não adianta dizer que ama a Deus. Como é que você ama a Deus se não ama o próximo? Mentira, não ama nada. É mais fácil amar uma pessoa que não vê, porque você não tem um compromisso de esforço, é só falar. Mas quando você tem que se esforçar para ir visitar, ou para ir dar uma quentinha para um pobre, ou para dar do seu dinheiro, porque para Deus você não empresta dinheiro, mas você vai emprestar dinheiro para Deus. Né? Tem que prestar para quem você está vendo. Aí dói no bolso, aí vem a alma agitada. E Paulo está dizendo, olha, eu passo por tudo isso daqui, por tudo isso, e eu sou injuriado. Injuriado por vocês, Corinto, ele falando. Eu sou injuriado, mas não tem problema, eu continuo bendizendo vocês. Olha, eu sou perseguido, mas eu suporto vocês. Olha, eu sou blasfemado, mas eu continuo orando por vocês. Tanto é que ele fala no finalzinho de 2 Coríntios, ele vai dizer assim, olha, Coríntios, ainda que vocês não me amem, eu cada vez mais vou amá-los. Paulo está dizendo o seguinte, eu resolvi amar vocês, independente da troca, se você vai me amar ou não. Eu resolvi amar vocês. Eu não quero saber o resultado, porque ágape não depende de resultado. Ágape é amor divino. Deus resolveu te amar, mesmo se você não quisesse amar Ele. Glória a Deus. E Ele nos ensina a amar o próximo como Ele nos amou. Então você não pode amar a pessoa esperando troca. Eu vou amar aquele cara ali porque eu sei que ele vai me retribuir. Com aquele ali eu não vou me decepcionar. Não. Tanto é que Jesus ele fala uma coisa interessante. Isso está lá em Lucas capítulo 6 ou capítulo 7. Ele vai dizer assim, olha, quando você emprestar dinheiro, não espera de volta. Ih, caramba. Aí, né, Jesus aí foi longe demais, né? Não espera de volta. Sabe por que ele está falando isso, irmãos? Porque se você ficar contando com o dinheiro dos outros, você está dizendo que ele é o teu provedor e não Deus. É Deus que te sustenta. Você não depende dele, você só depende dele, o dono do ouro e da prata. Se você emprestar para alguém, empresta. Se ele te devolver, amém. Se não te devolver, Deus te devolve. Se ele não te devolver, Deus te devolve. É isso que ele está dizendo. Não confie, não deposite sua fé nos homens, deposite sua fé em Deus. E ama a pessoa, vai amar. Faz igual Paulo, ó, não quero saber se você é esbofeteado, se você é injuriado, se você é blasfemado. Eu resolvi no meu coração amar, e ponto final. E ele vivia muito bem com isso. Na verdade, Jesus nos ensinou isso, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, fazer o bem àqueles que vos odeiam. Paulo só está obedecendo Jesus. Mas a nossa carne, a nossa religiosidade nos ensina a pagar com a mesma moeda, nos ensina a não levar desaforo para casa, nos ensina a perdoar apenas 2 vezes e não 70 vezes 7. Quantas coisas Jesus nos ensinou a gente não pratica, irmão? Quantas coisas a gente acha bam. Não, 2 vezes eu perdoo, 3 vezes não. 3 vezes é demais, 3 vezes, né? E se Deus te trata assim, querido, onde é que você acha que estaria agora? Tem gente que acha que é melhor do que o outro, tem mais pecado. Jesus falou, olha, é a oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim como, irmãos, isso é palavra de Jesus. Você acha que não vai prestar conta disso, não? Ele vai prestar conta de tudo isso. Eu fico me perguntando que tipo de evangelho nós vivemos. Vai chegar lá no tribunal de Cristo, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu queria que você me conhecesse. Eu queria que você se aproximasse de mim. Nunca vos conheci. Você só tinha dons. Mas o caráter nunca foi manifesto em você. Eu nunca vi esse caráter em você. Eu nunca vi você revelar a mim. Nunca te conheci. Apartai-vos, maldito. Ouvir isso é duro.
Sabe para quem está falando isso? Para os religiosos. Para as pessoas que achavam que estava agradando a Deus. Estavam profetizando. Estavam expulsando o demônio. Estava falando em língua. Você acha que isso impressiona Jesus, irmão? Deus está procurando é fruto. É fruto. Ele está olhando ali, está procurando verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. É a verdadeira adoração que vem do âmago da alma. E não apenas de boca para fora. E Paulo está batendo contra isso. Praticamente ele fala para a igreja de Gálatas, ele fala em Gálatas 4, olha, eu rogo com dores de parto, até que Cristo venha a ser formado em vós. Gálatas 4,19. Você imagina o que é uma dor de parto? Eu não tive uma dor de parto porque eu sou homem, mas eu já tive dores nos rins, pedra nos rins, e dizem que é quase igual. Quando a gente fez o seminário do reino aqui, os irmãos sabiam que eu estava com uma garrafa d'água ali, tomando água direto, no meio direto, porque eu estava naquela fase. Eu vim pregar com dores de parto. Ministrar com dores de parto. Estava com problema nos rins naquele dia que eu estava aqui. E vocês viram que estava com o olho vermelho, né? Eu fico imaginando Paulo ter esses sentimentos espirituais na alma, por amor aos irmãos. Às vezes a gente vê um irmão em pecado, já quer julgar onde é que estão as dores de parto por essa alma. Já orou por essa alma? Já chorou por essa alma? Irmão, é uma alma que se perder vai para o lago de fogo e enxofre. Você não tem pena disso, não? Tem gente que vai para o inferno mesmo. Você sabe como é que é o inferno? Você queria estar lá? Para dizer vai para o inferno mesmo? Isso é falta de amor, irmãos. Nenhuma mãe, o filho, por pior que seja, ela deseja o mal para o filho. Olha o amor de mãe. E Deus fala, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que a criou, eu jamais me esquecerei de ti. Veja que ele compara o amor dele maior do que o amor de uma mãe. O amor que eu tenho que ter pelas almas, você tem que ser no mesmo patamar. Eu não amo a prática, eu amo a alma. É aquela alma. Isso é ser luz. Uma pessoa com esse sentimento não para. Quantas vezes já vi ministérios, né? Mães joelhas, filhos de pé. Já viu esse negócio? Mãe de joelho, filho de pé. A mãe lá orando, buscando pelo filho, intercedendo, orando, buscando, né? Às vezes não dá certo, o filho vai e morre de tráfico mesmo, mas ela não parou, ela não desistiu. O nosso amor não pode parar. O nosso amor não tem... Eu já amei 3 vezes e parei. Que isso? Amor 3 vezes e parou? Que isso? E se Deus trata você assim? Ah, eu já perdi ela tantas vezes, não para de pecar, eu, hein? Que saco. Morri por ela à toa. Irmão, se Deus nos tratar como a gente trata o próximo, está todo mundo lascado. E ele fala assim, olha, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Ou seja, assim como ele é, você tem que ser. Assim como ele vive, você tem que viver. Assim como ele ama, você tem que amar. Assim como ele perdoa, você tem que perdoar. Todo mundo fala, eu estou em Cristo, eu estou em Jesus. Aí João fala em 1 João 2,6, aquele que se diz estar nele, deve andar como ele andou. Você está em Cristo? Então ande como ele andou. E já para finalizar, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A partir aqui do versículo 33. Hebreus 11, 33. Amém? Diz assim, os homens da fé, né? Os nossos patriarcas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões,
apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno dos seus pés, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes tendo tido o quê? Bom testemunho. Testemunho pela fé. E pior é que eles ainda nem alcançaram a promessa. Nem alcançaram a promessa. Sabe por quê? Porque estavam de olho na eternidade. Eram homens que preferiam sofrer por amor. Nós não lemos esse texto, mas em Hebreus 11 lá vai dizer que ele sofreu por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Jesus nem tinha sido encarnado ainda. Mas tudo eles faziam por amor ao Senhor. E eu vejo esses textos aqui, eu olho, meu Deus do céu, eu não posso reclamar de nada. Minha vida está ótima. Minha vida está muito bem. Não estou doente. Eu tenho saúde. Eu posso pregar a palavra. Eu não estou num país que, se eu falar de Jesus, eu sou preso, a polícia aqui matando todo mundo. Eu tenho que glorificar a Deus e aproveitar essa oportunidade que eu tenho hoje para anunciar o reino com toda intrepidez. Eu não posso perder um minuto, irmãos. A nossa vida passa assim rápido. Passa rápido. Se você for ver, olhar para trás, você vai se lembrar direitinho como que era quando você era adolescente, quando você era jovem. Passou assim, ó, rápido. Quanto mais anos nós temos pela vida, irmãos. Eu falei isso ontem na reunião. Hoje eu estou com 43 anos. Será que eu vou viver até os 75? Até os 80? Senão eu já passei da metade da minha vida. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aproveitar? Eu tenho que gastar todos os meus minutos para o reino. Toda a minha vida para o reino. Porque depois que morrer, acabou as obras, irmão. O que você fez está feito. Eu não sei quanto mais anos eu vou viver. Será que eu vou viver até os 86? Se é 86, eu tenho mais metade ainda. Mas isso não foi 86. E eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de como eu vou morrer. Porque eu sei que quando eu morrer e ressuscitar, vou estar igual esses caras aqui. Uma melhor ressurreição. Uma melhor ressurreição. A gente tem que estar de olho no reino, irmãos. Tem que estar de olho no prêmio. Tem que estar de olho na coroa da nossa vitória. A nossa vida aqui uma hora acaba, irmãos. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer. Uma hora isso aqui acaba. Você tem que ter isso muito concreto na tua mente. Uma hora isso aqui acaba. E pode acabar amanhã, pode acabar depois, como pode acabar daqui a 40 anos, 50, mas acaba. Se a gente não voltar antes. Ninguém aqui vai viver para sempre, salvo depois de glorificado. Mas dessa dispensação, não. E aí? Não é isso que Jesus falou? Louco, amanhã pedirão a tua alma. A gente tem que estar de olho na eternidade, irmãos. Vamos viver nesse mundo, não sendo desse mundo? Vamos andar aqui na terra, mas sendo do céu? Vamos viver aqui nessa dispensação, mas sendo filhos do reino? O nosso chamado, o nosso papel, nós estamos aqui com um propósito muito claro. Você não tem que se perguntar, eu não sei como ministério. O seu ministério é ser um filho de Deus. O seu ministério é ser luz. O seu ministério é parar de reclamar, parar de murmurar dos seus problemas.
Você não tem motivo para murmurar dos seus problemas. O seu motivo é de glorificar o Senhor todos os dias. Vira a chave, vira a chave. Está lá a Sulamita, lá em 2 Reis capítulo 4, lá com a filha, um filho morto no braço. Está lá o profeta. O que está acontecendo? Está tudo bem? Está tudo bem, vai tudo bem. Está com um Deus defunto, filho no braço. Vai tudo bem, profeta, vai tudo bem. Vai tudo bem. Não tem problema nenhum. Deus está comigo. O que o profeta fez? Foi lá e ressuscitou o filho dela. E estava tudo bem mesmo. Estava tudo bem mesmo. Tem que começar a viver pela fé. Se olhar pela circunstância, é esse mundo de ansiedade que está dentro do seio da igreja. Depressão no seio da igreja. Problemas mentais no seio da igreja. Se contente com o que Deus te deu. Seja feliz com o que o Senhor te deu. Se você tem uma casa alugada, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem uma casa própria, louvado seja o nome do Senhor. O importante é você estar no centro da vontade de Deus. Um dia isso vai passar, irmão. Você não crê nisso? Um dia isso vai passar. Isso tudo aqui é um piscar de olhos diante de toda uma eternidade. Uma vez eu vi uma comparação que o pastor João Pararim fez. De que é uma eternidade? É como se fosse aquele passarinho, o biquinho, né? O biquinho. Chegar lá no Pão de Açúcar e a cada 1000 anos fazia assim, ó. Quando que vai desgastar aquela pedra, irmão? Quando que vai desgastar? Nunca. Nunca. A cada 1000 anos o biquinho vai fazer assim, ó. E nós vamos comparar 70 anos, 80 anos da nossa vida, né, com a eternidade, irmãos. Dedica a sua vida ao Senhor com tudo que você tem, querido. Ama o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu conhecimento, com todo o corpo, espírito. Se entrega a Deus, meu irmão. Se joga nele. Conheça a Deus de verdade. Deixa Ele se revelar em você. O diabo fala assim, quem é você? Você fez aquilo outro, você não é nada. Está repreendido em nome de Jesus. Perdoados estão todos os seus pecados. Perdoados. Isaías tinha esse complexo. Ai de mim, que vou perecer. Estou morrendo, sou homem de lábios impuros. Esse é o problema? Então está aqui, ó. Perdoados estão os seus pecados. Agora pode vir. Acabou. O problema é esse? O sangue de Jesus te cobre de todos os pecados. Agora você pode vir. É igual ceia. Quando Paulo dá aquela instrução, tem gente que olha aquele texto e fala assim, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não toma. É isso que Paulo fala? Ele não fala não toma. Ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo e toma. E coma. Ou seja, veja os seus pecados, meu irmão, e se arrependa, pelo amor de Deus, né? Eu não vou tomar sempre porque eu estou em pecado. Não, é para você se arrepender. Não é para não tomar. Não é para não comer. É para se arrepender e comer. As pessoas invertem a Bíblia, cara, para dar desculpa para os pecados. Paulo não está incentivando o não comer. Ele está incentivando a você autoexaminar e se arrepender para comer. Examine-se, pois, o homem assim mesmo é coma. Ou seja, rapaz, você está em pecado? Se arrependa. Coloca a gente dentro e fala, eu não vou mais fazer isso, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero participar do corpo de Cristo. Eu amo o corpo de Cristo. Então vai lá, meu irmão, se arrepende e coma. Examina e coma. Agora, se a pessoa, eu estou em pecado, não vou comer. Em outras palavras, eu não quero me arrepender, não. Não quero me arrepender, não. Estou muito bem, do que eu estou. Eu vim aqui só para ver que para quem? Então, se nem a ceia ela come. Você está pensando maluquice? Tem muita gente doida na igreja. Ela veio aqui para adorar, mas não quer participar da ceia, ou seja, está adorando em pecado, e está tudo bem. E está tudo bem. A pessoa não medita nem no que faz, irmão. E você sabe o que é? Religiosidade. Farisaísmo. E Jesus bateu pesado nos fariseus, irmão. Bateu pesado. Não tem jeitinho para pecado. Pecado você tem que expulsar na tua frente, meu irmão. Não é para
Ah, eu tenho pecado, não posso me batizar. Meu irmão, você tem que se batizar, você tem que se arrepender, cara. É para arrepender, meu irmão. Não vai ficar olhando pro pecado. Esse aqui tá me pedindo. Cara, você tem que dar um chute nesse pecado e você vai se batizar, rapaz. Amém. Glória a Deus. E ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros, porque ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Você tem que olhar o pecado e odiar o pecado. Não é conversar com o pecado, eu não posso vir tomar ceia porque eu estou... Irmão, eu estou aqui abraçado com o diabo, ele está aqui do meu lado aqui, sabe, pastor? A gente está junto aqui, entendeu? Uma hora eu tiro ele de pé de mim, Mas enquanto eu não tomar ceia, eu vou ficar adorando aqui, eu o diabo aqui adorando, dá mão para ele aqui, eu vou ficar adorando ele aqui. No mundo espiritual é isso aqui, você não vê. Você não vê anjos que tem aqui, você não vê batalha espiritual que tem ali para te dar sono, para te distrair. Você está aqui ouvindo a mensagem, está pensando no jogo mais tarde. Tem um monte de seta vindo, sendo lançada aqui, você não vê. Você não vê. Mas tem. Você não vê, mas está cheio de anjo aqui, ó. Está cheio de anjo. Você não vê, mas está. Tem guerra espiritual acontecendo agora, nesse exato momento. Por isso que Paulo fala, andar em espírito. Gente, anda em espírito. Se liga. Está acontecendo agora, exatamente agora, nesse exato momento, uma guerra espiritual aqui. Quando você cultua a Deus, essa parte regional aqui começa a entrar em guerra. É guerra, irmão. Adoração é guerra, oração é guerra, pregação é guerra. Porque enquanto eu prego, Deus está gerando fé. O diabo está perdendo espaço na tua vida. Glória a Deus, está surtindo efeito a palavra. Está surtindo efeito. Então você precisa entender que você não é apenas mais um ser humano aqui na Terra. Você não é mais homem natural. Você é homem e mulher espiritual. Você é um alvo do diabo. Ele sabe do teu potencial, não por você, mas pelo Espírito que habita em você. E aí ele quer minar você, deixar você paralisado, neutralizado. Não quer que você vença. Porque é mais uma peça que, se encontrar no eixo da vontade de Deus, ele está lascado. É mais um para perturbar ele. É mais um. Aí o que ele faz? Problema, desânimo, preguiça, distração, isso fica preso aí. Só vai na igreja só. Não está fazendo mal para mim, não. Só indo para a igreja. Aí, não, estou salvo. Não quer saber? Você está sendo luz, é isso que eu quero saber. Você não é católico, pô, você não vem para a missa e vai para casa? Isso aqui não é missa. Isso aqui é um culto em que você adora a Deus, a Espírito e a verdade, aprende e vai ser luz lá fora. E vai ser luz lá fora. Vai cultuar a Deus, vai continuar cultuando a Deus lá fora. E Paulo está batendo na religiosidade. Porque ele foi um religioso. Ele sabe muito bem como é que é a vida de um hipócrita. Mas só que ele preferiu jogar isso tudo como esterco, considerar tudo como esterco e falar, eu agora prefiro a sublimidade de Cristo. Agora eu quero Jesus, eu quero é Deus, eu quero conhecer ao Senhor, ver a face dele, revelar ele em mim. Eu sei por que eu nasci, eu sei por que eu estou aqui, eu sei até que o Senhor me escolheu desde o ventre, ou seja, eu não estou aqui por um acaso, eu estou aqui com um propósito. Um propósito. Ah, é difícil pra caramba, você não está na minha pele. Meu irmão, você também não está na minha. E nós estamos aí. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Não dá mole não. Dá tapa na cara da onça e puxa a barba de leão todo dia, meu irmão. Mas não desista. Persevere até o fim. É aquele que perseverar até o fim que será salvo. Persevere. Eu já falei aqui no Ministério, no Seminário do Reino, eu já falei, irmãos, olha para as suas mãos, olha para a sua alma e veja que você tem, não de si mesmo, mas o poder de Deus para curar os enfermos, para você purificar as pessoas, orar pelas pessoas. Irmãos, eu estava vindo aqui de Uber, esse rapaz, quando eu mandei o áudio para o pastor, estava no Uber, ele viu que era cristão. Aí ele começou a falar da vida dele, então eu comecei a falar de Jesus para ele ali, naquele momento, uma oportunidade, o cara estava desviado. Aí eu, no finalzinho ali no carro, fui lá, fiz uma oração por ele, abençoei ele. E todo o tempo, prega em tempo e fora de tempo. Você tem vergonha de pregar, irmão? Tem vergonha de falar? Claro, tem Uber que não gosta de papo, né? Tudo bem. Mas se deu brecha, meu irmão, taca Jesus nele, meu irmão. Fala de Jesus. Fala da sua vida.
Dá um jeitinho, né? Bota Jesus ali meio que escondidinho, fala Deus, mas fala de Deus, né? Fala de Deus, não porque Deus, né? Deus. Mas, meu irmão, fala de Jesus para a pessoa. Fala de Jesus. Ele é o teu Salvador. Você sabe o que é isso? Ele é o teu Salvador. Sem Ele nada podemos fazer, irmão. Se você está vivo é porque ele deixou você viver. Ele está deixando você viver. Se eu estou aqui respirando é porque Ele permitiu que eu acordasse hoje. Ele permitiu. Só para encerrar, eu costumo falar que eu sou meio louco, sou meio maluco. Né? Igual Paulo. Igual Paulo. Eu gosto muito de correr, fazer culpa. Eu tenho uma barriguinha aqui, né? Mas isso aqui é a estampa da camisa. Né? É a estampa da camisa. Mas eu gosto de correr. Né? Eu gosto de fazer culpa e tal. E eu gosto, é nessas horas que o Senhor me traz esboço de mensagem, quando eu estou contemplando a natureza, árvore, vento, ali é quando o Senhor me dá esboço de mensagem, me dá muitas coisas, ministra o meu coração. E na medida que eu estou correndo, às vezes eu me lembro do meu propósito. Eu falo, eu sei por que eu nasci, eu sei por que eu estou aqui, e eu sei que o diabo tem uma raiva de mim, mas não tem problema, eu também tenho raiva dele. Os dois ficam com raiva um do outro. Né? Ele não gosta de mim, também não gosto dele. E eu fico às vezes vendo o carro vindo na minha direção, aí vem outro carro, aí vem outro carro, aí vem outro carro. Eu fico pensando, caramba, se o diabo pudesse, ele me matava agora ali, ó. Ele entrava naquele motorista ali e me atropelava. Aí o Senhor está me guardando a cada segundo. A cada segundo o Senhor me guarda. Se o Senhor piscar o olho, então, pá, tira a minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivendo, porque o Senhor deixa eu viver. O Senhor permite que eu viva. O Senhor me ama. O Senhor me ama. A cada dia um livramento, irmão. Irmão, se o diabo pudesse te matar, ele te matava. Ele não mata porque Deus fala assim, ó. Esse não. Esse aqui não. Não vai. Esse não vai. Ele só vai quando eu recolher ele. Você não tem poder sobre ele. Não tem poder. Porque ele é o que dá a vida e é ele quem tira a vida. Ele é o que tem as chaves da morte e do Hades. O diabo não tem poder de nada sobre a minha vida. Não foi isso que aconteceu com Jó? Pode fazer o que quiser, eu deixo. Só não toca a vida. O diabo não conseguiu tocar. Tocou na vida dos animais, da família, dos empregados, mas dele Deus não deixou. Está lá Paulo sendo naufragado, em Atos 26, se não me engano, 24 por aí. E aí o anjo fala para Paulo, avisa todo mundo da tripulação, Deus não vai permitir que ninguém morra. E mais de 200 pessoas foram naufragadas e ninguém morreu. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, irmão. Seja grato pela sua vida. Seja grato por você estar respirando, meu irmão. Todo dia é dia de adorar o Senhor, meu irmão. Todo dia é dia de louvar o Senhor. A nossa vida aqui não é nada em comparação ao que vamos viver na eternidade, meu irmão. Não é nada, nada, nada. O que eu posso fazer? É adorar a Deus. É glorificar a Deus. É louvar o Senhor. É fazer do meu corpo um sacrifício vivo. É estar diante dele orando igual Daniel, manhã, tarde e noite. Em todo o tempo buscando ao Senhor. No final das contas, irmãos, a nossa vida vai ser uma vida de adoração. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Vamos viver essa vida? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero orar por vocês aqui nessa manhã. Agradecer essa oportunidade que o pastor Marcos me deu. Aleluia, Jesus. É uma mensagem que é dura, né, irmão? Porque isso aqui não é coach, né? Eu não sou coach. Eu não sou coach. Você está esperando isso de mim, né? Isso não é uma mensagem motivacional. Isso é uma mensagem espiritual. Aleluia. É alimento sólido. É para que você viva em Deus. Aleluia. Né? Para que você tenha uma nova perspectiva de vida espiritual a partir de hoje. Obrigada. Dá um chute na cabeça do diabo, irmão, e fala, você não vai ter nada contra a minha vida. Eu vou vencer. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Nada pode me separar do amor de Deus. E bora para frente, meu. Vamos buscar o reino. Vamos buscar o reino. Nada de desânimo. Nada de olhar para trás.
Nada de parar. Negativo. Negativo. Não vamos dar esse gostinho pro diabo, não. Não dá não, né? Ele já deu tanto trabalho pra gente, ainda vai dar esse gostinho pra ele? Na vida de outro, na minha não vai não. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa manhã. Senhor, obrigado pelo teu Espírito estar em nós, Senhor. Essa dádiva, esse dom. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos salvou. O meu nome está escrito no livro da vida, Senhor. Os discípulos vieram tão contentes, falando para o Senhor: Senhor, nós expulsamos tantos demônios. Jesus falou: olha, isso é muito bom, mas melhor do que isso é vocês se alegrarem, porque o nome de vocês está arrolado no céu, está escrito no livro da vida. É isso que importa. O dom é importante, mas o fruto é o que salva. Senhor, não deixa a gente ser uma árvore má. A árvore má que não dá fruto, o Senhor corta e joga no fogo. Nos perdoa pelo tempo perdido, Senhor. Quanto tempo a gente perdeu reclamando, murmurando, parado. E o Senhor já tinha nos escolhido desde o ventre. Eu nem era nascido, eu estava lá como espermatozoide em formação. O Senhor já me chamava pelo meu nome. O Senhor me guardou, me protegeu. Quando nenhum osso, olho, pele tinha sido formado, o Senhor já estava lá me contemplando, me dando um propósito, me dizendo que eu iria ser luz, destinando a mim o Espírito. E nós nascemos, crescemos, cada um com seus traumas, com as suas complicações, com a sua história. Mas um dia nós nos encontramos com o Senhor. E aquela vida de pecado, de miséria, o Senhor nos perdoou, nos lavou, nos limpou, nos deixou cheirosinhos, com talco limpinho. E nos deu um destino para seguirmos, Senhor. Nós não vamos parar, Deus. Nós seremos gratos. Seremos gratos, Senhor, porque antes nós éramos viciados, estamos libertos. Antes, muitos eram doentes, estão curados. Antes nós vivíamos no vício e hoje estão livres, verdadeiramente livres. O que podemos dizer, Senhor? O que podemos fazer? A única coisa que eu posso fazer, Senhor, é te servir. É te servir, Senhor, é te servir. É dizer Senhor, Senhor e fazer aquilo que o Senhor manda. Não deixa que o desânimo, que os problemas da nossa alma nos pare, Senhor. Eu não posso parar, Deus. Vou falar com o apóstolo Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. Eu esmurro meu corpo a servidão por causa do Evangelho. Eu sofro, mas não sofro o Evangelho. Não sofro o Evangelho. Jesus é muito mais que tudo isso. Os meus problemas, Jesus é muito mais. As minhas tribulações, Jesus é mais. As minhas dificuldades, Jesus é mais. Jesus é mais. Tanta coisa o Senhor fez por nós. O Senhor veio à terra, morreu, foi torturado, ressuscitou. Tudo isso o Senhor fez por nós. E nós, o que podemos oferecer para o Senhor? Obrigado por mais essa manhã, Deus. E obrigado por esses irmãos em Cristo. O Senhor disse em Hebreus: o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Obrigado, Jesus, por nos tornar parte dessa família celestial. Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Somos embaixadores, Senhor. E assim como o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém.